Tema do dia, quinta-feira, 7 de novembro, o jogo do Benfica em Munique em análise. As águias foram derrotadas pela margem mínima num jogo em que Bruno Lage surpreendeu com as ideias apresentadas no plano estratégico. Connosco temos Luís Rocha Rodrigues, diretor de informação do 00, para analisar as principais questões sobre este duelo. Luís, antes de mais, é um resultado melhor do que a exibição? Sim, olhando para a componente estatística, olhando para o que aconteceu no jogo e para a incapacidade do Benfica em termos ofensivos, e por mais incoerente que isto possa parecer, mas sim, é um resultado melhor do que a exibição. E quando olhamos para isto, eu acho que, apesar de, enfim, nenhum adepto vai aceitar esta teoria, porque, e já vamos falar sobre a postura e as opções discutíveis de Bruno Lage, mas em termos práticos, em termos de resultado, não foi assim tão mal. Neste novo formato de Champions, pensar em perder por um golo de diferença no campo de das equipas mais fortes, do pote A, do pote 1, é um mal menor. Portanto, obviamente que todas as equipas quererão fazer o que, por exemplo, o Sporting fez ao Manchester City, mas normalmente as equipas portuguesas não conseguem fazer, não conseguem ombrear, e por isso, olhando para a componente resultado, não foi um resultado assim tão mau do Benfica e que poderá ter muita influência mais à frente por causa da questão dos golos, que de facto é um dos critérios a ter em conta, e num formato de liga a possibilidade de empates entre várias equipas é bastante grande. Portanto, por um lado, sim, dar esse handicap positivo, por outro lado, o handicap negativo, porque de facto a exibição foi bastante aquém do que qualquer adepto e a crítica esperaria. Falaste em opções discutíveis, lançamos a discussão exatamente por aí. Começamos pela questão do sistema. O Benfica apresenta-se com uma linha de 5, ali um 5-3-2. O que é que consideras que Bruno Lage procurou? Porque é que mudou aqui o sistema, um sistema que nunca tínhamos visto? O Bruno Lage, claramente, e ele depois no fim explica, não é? Faltou ter-lhe bola, isso é verdade. Não é um sistema mal pensado para abordar um jogo destes. A minha questão é que nunca foi um sistema aplicado pelo Bruno Lage. Aliás, o Bruno Lage tem, nos tempos recentes, a meu ver, de cabeça, eu diria, nos últimos 20 anos, a exibição mais afirmativa do Benfica na Liga dos Campeões, e também espelhada em resultado, que é o jogo contra o Atlético de Madrid, em que o Benfica joga igual a si próprio. É verdade que depois o jogo contra o Feyenoord corre mal, mas o Benfica tenta jogar igual também a si próprio. Aqui em Munique, a tentação de mudar tem algumas explicações. Primeiro, o facto de trocar aqui alguns jogadores, surpreender com alguns jogadores e baralhar um bocadinho o sistema do Bayern de Munique, a forma de atacar do Bayern, que de facto teve algumas dificuldades em conseguir muitas oportunidades de golo no começo. E depois também a questão de atuar sem dar uma referência aos centrais do Bayern e jogar com dois jogadores mais móveis, como o Amdouni e o Aktürkoğlu. Portanto, nesse aspecto, eu entendo a decisão do Bruno Lage, e há aqui outro aspecto ainda importante, que é este formato de Champions tem isto tão baralhado, basta olhar para a classificação e vermos equipas que estão nos 8 primeiros que nós imaginaríamos que estariam nos eliminados, como por exemplo o Brest. Tens equipas lá perto, como o Celtic, que também imaginarias que seriam equipas para estar lá em baixo. E depois, na zona dos eliminados, tens um Paris Saint-Germain, por exemplo, que é algo muito surpreendente. E o Benfica entra para este jogo com mais 3 pontos do que o Bayern. E obviamente o Benfica não está a medir forças com o Bayern, mas um empate seria um bom resultado. Agora, aqui a questão é sempre a mesma, que é, ao uma equipa jogar para empatar, normalmente perde, não é? Portanto, se uma equipa praticamente abdica, e eu percebo a questão de ter dificuldade em ter bola, mas a mensagem que passa ao optar por este sistema para os jogadores é para defender, é para segurar, é para guardar esta igualdade ao máximo. Claro que eu acredito que o Bruno Lage
tivesse na sua estratégia, aqui e ali, tentar explorar espaços para atacar. E claro que o Bayern, pela forma completamente de avalanche que coloca no jogo, cria espaços nas suas costas. Só que o Benfica nunca conseguiu sair e depois optou aqui por algumas soluções com a intenção de esticar jogo que normalmente não correram bem. Eu até diria que se esta fosse a estratégia, provavelmente deveria ter sido ao contrário. Ou seja, jogar com jogadores um bocadinho mais de segurar a bola no início e depois jogar com jogadores mais explosivos na segunda metade. Ou seja, com Aktürkoğlu e com Amdouni a entrarem e com Di Maria e Pavlidis a serem os primeiros pilares numa altura em que o Bayern estaria mais fresco. Ou seja, jogar depois com algum desgaste do Bayern para surpreender o Bayern em contra-ataque com jogadores mais capacitados para isto. Porque atualmente Di Maria, e ontem viu-se algumas vezes, tentou sair, mas já não consegue. Pavlidis, obviamente, não é esse tipo de jogadores. Portanto, parece-me que neste aspecto, para jogar com esta estratégia, diria que o Bruno Lage podia ter, sobretudo do meio campo para a frente, ter optado por outras opções. Agora, voltando ao início, eu acho que uma equipa como o Benfica não se pode divorciar assim tanto do seu ADN, do seu estatuto, que quer que seja um estatuto de grande europeu, é um grande português e por isso estes jogadores todas as semanas jogam de determinada maneira. Portanto, ao abdicar-se disto, para os próprios jogadores é confusão. Teve momentos de organização, é verdade, mas claramente o Benfica candidatou-se muito a perder o jogo e acabou por perdê-lo. Não acho que tenha sido uma catástrofe, mas acho que se amanhã Bruno Lage voltasse, não iria fazer esta estratégia, porque foi um tiro ao lado se pensar em pontuar, se pensar em tentar surpreender e até ganhar o jogo. Consideras esse o maior erro da estratégia, o divórcio com o ADN, até a questão dos próprios jogadores, não estarem habituados a passar 90 minutos a correr atrás da bola e a jogar atrás da linha da bola? Eu, como havia essa pergunta, eu deixei para mim um pormenor principal para esta secção. Portanto, já falei da questão dos avançados, de provavelmente poderia ter feito mais sentido de outra maneira, ao contrário, mas o que eu acho que faltou mesmo em termos de coerência foi precisamente o que a nossa colega colocou na pergunta no final do jogo ao Bruno Lage, a André Araújo, na conferência de imprensa lá em Munique, em que perguntou a questão do Florentino. Porque, de facto, se o Benfica vai para um jogo destes, com um sistema mais composto atrás, com mais defesas, portanto, porque o Benfica jogou com 5, não é? Por mais que se olhe para o plano e se pense que com bola é um 3-5-2, mas a verdade é que o Benfica teve sempre uma linha de 5, porque os jogadores nunca conseguiram sair de trás. E jogando assim, e jogando na contenção, na expectativa e no ganhar bola para entregar, eu não consigo entender porque é que Florentino Luís não é opção neste jogo. Portanto, o melhor recuperador de bolas da equipa, diria eu, não joga, não entra, e para mim, sinceramente, é algo inexplicável. Para mim foi o maior erro de Bruno Lage neste jogo e é o que me custa mais a perceber em termos de lógica estratégica para o jogo. Ao mesmo tempo, opta por Renato Sanches, que eu percebo que é numa de também se calhar espicaçar o jogador, além de ser a montra que é num estádio que lhe diz muito e não pelos melhores motivos, não é? Porque todos nos lembramos da mudança de Renato em 2016 do Benfica para o Bayern, e garantidamente o jogador ia querer mostrar alguma coisa ali. Só que também ele, um bocado refém dos problemas do Benfica e com menor rotação, porque é um jogador que há muito tempo que não era titular e que não fazia os minutos que fez. Não decorei o minuto a que ele saiu, mas já foi perto do fim. E sinceramente aqui acho que foi o maior dos pecados de Bruno Lage neste jogo, que, volto a dizer, eu acho que não é razão para se crucificar totalmente o treinador, mas claramente acho que Bruno Lage teve uma abordagem que não lhe correu bem neste jogo, e, recupero a nossa introdução, o resultado é claramente melhor do que a exibição do Benfica. Até que ponto este resultado é comprometedor também para as aspirações do Benfica? Pesa mais esta derrota em Munique ou a derrota em casa com o Feyenoord? Sim, é isso. Eu acho que em termos de
de ambições do Benfica, ambições realistas. Não me parece que seja um resultado que meta nada em causa. Portanto, as estimativas dizem que 9, 10 pontos dará para ir ao play-off. O Benfica, claro, se tivesse ganho o jogo em casa ao Feyenoord, poderia ambicionar estar nos 8 primeiros. Agora é claramente miragem, porque imaginamos que o Benfica não vai ganhar os 4 jogos que faltam. Só que há aqui uma grande diferença dos jogos que faltam. Há 2 jogos que são os próximos, em que o Benfica tem que fazer 4 pontos, a meu ver, para, no fundo, de uma forma oficial ou oficiosa, garantir o play-off. E estamos a falar na ida ao Mónaco e na recepção ao Bolonha, e acho que o Benfica precisa mesmo de empatar no Mónaco e depois ganhar ao Bolonha, que tem sido uma das equipas que menos tem trazido nesta Champions, é estreante e tem acusado muito essa pressão, porque depois, em janeiro, e não sabemos o que é que vai acontecer até janeiro, há muita coisa que muda, há mercado a abrir, o mercado não interessa para as compras porque quem chegar não pode jogar esses jogos, mas interessa para as saídas, porque obviamente se o Benfica vender alguém, não pode contar com o jogador para esses 2 jogos finais. E esses jogos finais são em casa contra o Barcelona, que diria que é a melhor equipa do mundo atualmente, portanto é a equipa em melhor forma no mundo. Não sabemos como é que vai ser em janeiro, reinsisto, e depois acaba em Turim, e tu vais lá estar, precisamente, que é um adversário também muito, muito forte. Não é uma Juventus totalmente bicho-papão como foi há uns anos atrás, mas obviamente é um clube com enorme potencial, está a reaparecer, está-se a reorganizar e provavelmente nesse jogo terá muito em jogo. Portanto, o Benfica não pode deixar para as 2 últimas jornadas a decisão se consegue o play-off ou não. E conseguindo nestas 2 próximas jornadas esse garantir praticamente matemático do play-off, depois podem encarar os últimos 2 jogos com muito mais à vontade e muito menos pressão para conseguir uma gracinha e ficar o mais acima possível. Recordo que a diferença de um lugar para o outro vale sempre dinheiro. E por isso também é um aspecto a ter em conta. Todos os jogos contam. E acho que também por isso é que esta Champions está tão baralhada nesta altura. Há aqui uma outra questão, que é, neste fim de semana há clássico. Há um jogo com o Futebol Clube Porto pela frente, portanto, que impacto é que este resultado também pode ter nesse jogo que aí vem? E se quisermos também ao contrário, se esse jogo que aí vem também teve aqui algum impacto com este jogo? Sim, o impacto nesse jogo é que, se calhar, as principais figuras e que provavelmente iam-se desgastar em demasia neste jogo, não o fizeram, não é? Por causa da tal rotação que houve nos avançados. Ou seja, Aktürkoğlu, que até foi titular, saiu ainda antes dos 60 minutos. O Pavlidis entrou na segunda parte. Eu acho que nesse aspecto, o próprio Florentino que eu falei não jogou, não acredito que tenha sido a pensar no Dragão, no Dragão não, no jogo em casa com o Porto na Luz. Mas há aqui vários jogadores que, enfim, que não vão acusar muito o desgaste, para além de que o Porto joga apenas hoje. Também acredito numa grande rotatividade por parte de Vítor Bruno a pensar nesse jogo, até porque há menos 24 horas de recuperação e por isso vai estar com a prioridade nesse jogo, mais do que o Bruno Lage. Eu acho que aqui a gestão do Bruno Lage não teve tanto a ver com o pensar no clássico, teve mais a ver com o surpreender e tentar uma estratégia diferente em Munique, que claramente correu mal. Agora, em termos mentais, a minha grande questão é, não acredito que os jogadores vão deixar de acreditar, obviamente, em Bruno Lage. Estaria curioso em perceber como é que será o dissecar deste resultado, mas não tenho qualquer dúvida que contra o Porto o Benfica vai voltar ao seu sistema predileto e que vai deixar esta alternativa criada em Munique. Não me parece que seja de todo execuível e por isso acredito que no jogo contra o Porto o Benfica vai ter a equipa tipo, chamemos-lhe assim. Há a grande dúvida de Bá ou não e se houver Bá, acredito que seja para jogar em detrimento de António Silva, se não, acho que Tomás Araújo será a opção à direita, porque uma vez mais Caboré, por mais que o treinador tenha explicado que a sua saída teve mais a ver com o cartão amarelo,
mas voltou a não ser um jogador que tenha enchido as medidas e o jogo, um clássico, não é um jogo propício para se estar aqui a fazer grandes experiências com jogadores que não dão tantas garantias. Portanto, em relação ao jogo contra o Porto, em termos de aprendizagem, acho que não há muito que se vá transpor, porque o Benfica não vai optar por sistemas e por peças iguais. Em termos mentais, em termos de capacidade de lidar contra equipas do mesmo nível ou superior, aí acho que a equipa leva daqui uma lição para os próximos compromissos mais exigentes. Muito obrigado, Luís. Este foi então o tema do dia desta quinta-feira, 7 de novembro, a derrota do Benfica em Munique. Podem continuar a acompanhar-nos em 00.pt e também nas plataformas habituais.